Oi, crianças! Como vocês estão? Estão bem? Espero que bem, sim. Eu confesso para vocês que eu dei uma paradinha antes de iniciar a gravação desse vídeo aula, porque eu dei uma paradinha, porque eu estou bem emocionada, porque nós vencemos isso. Se você está assistindo esse vídeo, nós chegamos juntinhos até aqui. Em meio a tantas dificuldades, nós vencemos. Vencemos pela força do nosso Deus. Vamos fazer uma oração para nós mais uma vez agradecer ao nosso Deus. Vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos, Pai, por todo este ano. Estamos aqui juntinhos ouvindo a tua palavra. Obrigada, Pai, que todas elas, Pai, inclusive a de hoje, eu possa ouvir e eu possa guardar e eu possa praticar. Senhor, seja em atitude, seja em exemplos, que almas, Senhor, através da minha vida, Senhor, através das minhas palavras, possam ser alcançadas pelo teu evangelho, Jesus. Me ajuda, Jesus, me ajuda a chegar até o céu. Que eu possa todos os dias, ó Pai do céu, me alegrar em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que possamos nos alegrar no Senhor, meu Deus. E nossa última aula de hoje, do mês, nós estamos estudando, você já sabe, que é a porta de Efraim. Todos nós sabemos, né? Já vimos falando bastante tempo, desde o primeiro dia, né, do mês de dezembro, que é a porta de Efraim, que fala sobre a primogenitura. Eu tenho dificuldade para falar essa palavra. Todos nós sabemos já a história de Efraim, sabemos aí que a primogenitura é uma bênção dada por nosso Deus. E quem nasce o bebê, o primeiro, né, tem essa bênção. Mas Efraim, ele foi o bebê número 2. Mas Jacó, né, ele foi enganado ali. E ele abençoou sem querer, né, Efraim, mesmo ele sendo o bebê número 2. Então, houve uma mudança aí de percurso, né? Então, Efraim teve um presente da primogenitura, crianças. Ele mudou aí uma mudança de percurso. Mas nós sabemos também que houve um bebê que mudou a história da humanidade. Que bebê foi esse, crianças? Que bebê foi esse? E vocês, crianças, vocês lembram quando vocês eram bebê? Vocês lembram? Claro que não, né? Mas vocês veem fotos de vocês. Vê, a mamãe e o papai de vocês mostram foto quando vocês eram bebê? Que coisa mais linda! Cuticute, meu Deus! É muito bom rever fotos em família, não é? De bebês. Então, crianças, mas teve um bebê em especial que mudou a história da humanidade, crianças. Vocês sabem muito bem que bebê que eu estou falando é dele, do bebê Jesus. Isso mesmo, crianças. E o profeta Isaías, como está escrito na palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim, olha, a palavra de Deus fala assim, ó: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Que sinal é esse que o Senhor falou? Eis que uma virgem conceberá e lhe dará um filho, e o seu nome será Emanuel, o nosso Senhor Jesus. Seu nome será Emanuel, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Ele será Jesus, isso mesmo. Jesus. E todos nós, né? Jesus, ele foi um bebê, assim como todos nós. Então, Deus, ele permitiu que o seu único filho descesse aos céus. Então, ele teve características, assim como todos nós tivemos um dia. Mostre
peça para o seu papai e sua mamãe mostrar como você era quando era bebê. Então, Jesus, ele também tinha características iguaizinhas a eu e a você, como eu e você. E aí, crianças, também, mesmo Jesus, ele cresceu, só que aí naquela época também, olha, sabe quem ficou bravo, bravo por ter tido essa profecia e queria exterminar todos os bebês meninos? Ele mesmo, nós sabemos, né? O rei Herodes, ele queria acabar com todos os bebês meninos. Mas nós sabemos que o plano dele, ó, não deu certo, não deu certo de jeito nenhum. Os planos de Deus são infalíveis. Os planos do homem caem por terra, mas os planos de Deus são infalíveis. E aí, crianças, aí Jesus foi crescendo. Ele, crianças, olha aqui, olha, ele era um menino, uma criança e, por sinal, muito inteligente. Olha aquele conversando, olha, com homens muito inteligentes, com doutores. Nossa, e Jesus foi crescendo, crescendo, até se tornar um adulto. Isso mesmo, criança, até se tornar um adulto, assim como eu, como seu pai, como a sua mãe, como todas as pessoas. Ele é aparentemente uma pessoa comum, mas ele era o nosso Cristo, ele é o nosso Cristo e ele é o nosso Senhor. Mas assim como Herodes, naquele tempo, queria exterminar crianças, queria acabar com os planos divinos, também hoje em dia, sabia que hoje em dia os planos de Satanás querem acabar com as nossas crianças, querem acabar com você desde, sabe quando? Desde o ventre. Isso mesmo, desde o ventre da sua mamãe, desde quando você estava lá na barriga da sua mãe. Através do quê, crianças? Desde quando, sabe quando a palavra aborto, isso mesmo, tentam acabar com você através de aborto, tentam convencer as mulheres a falar que você foi um erro, falam que foi um momento errado, querem falar que não, foi só um tropeço, tira essa criança, dá tempo de tirar. Isso é uma investida do diabo. Vamos orar para que os planos de Satanás não dê certo, porque isso é um plano para ele querer exterminar os planos divinos para a sua vida. Então, criança, ele está tentando acabar com os planos da sua vida desde quando você estava no ventre da sua mãe. Mas o bebê Jesus, ele veio para mudar a história da humanidade. Você sabia? Olha só, Jesus, ele é tão importante que desde quando Jesus nasceu, você pode prestar atenção, crianças, livros de história que você vê. Você pode ver, Jesus nasceu, você vê lá, livros, não tá lá escrito assim, ó, antes de Cristo, né? Toda a história lá, tananã, tananã, está antes de Cristo. Aí depois, tananã, 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 depois de Cristo. Então, todas as coisas que acontecem, ou é antes de Cristo ou depois de Cristo. Então, Jesus é tão importante, que as coisas só acontecem ou, né, antes ou depois de Cristo. Olha só que coisa importante que o nascimento de Jesus trouxe. Então, crianças, essa celebração que nós comemoramos, o nascimento de Jesus, esse Natal que nós comemoramos, ele não é, o Natal, ele só é importante, tão importante, se nós comemorarmos com Cristo em nós. Se nós não tivermos Cristo em nós, que sentido? Qual o sentido que tudo isso vai fazer? Qual a diferença que tudo isso vai fazer? Será
que o Natal, o sentido maior, é montar uma árvore de Natal? Nossa, se eu montar uma árvore de Natal, vai fazer sentido? Não é pecado? Não, de maneira nenhuma, crianças, não me entendam mal, não é pecado. Mas vai fazer sentido na sua vida? Não, não vai fazer sentido. Se eu colocar o biscoito e o leite lá, vai fazer sentido? Não vai fazer sentido. Se Cristo não estiver realmente no meu coração. Aí, quero contar uma história para vocês. Certa vez, um homem chamado Noel, ele começou a tocar o sino dele. Telém, 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 telém. E as pessoas começaram a ouvir aquele barulho. Telém, 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 telém. Nossa! Nossa, faz tanto tempo que eu não ouço esse barulho. Será que é o sino da igreja? Todo mundo começou a sair das suas casas e começaram a ir na igreja. E aquele sino, e o sino do Joel começou a tocar. Telim, 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 telim. E as pessoas começaram a chegar. E é tão interessante, crianças, que isso me fez até realmente lembrar desse tempo de pandemia. Quando essa história veio, essa história foi escrita, não estava nem nos planos da pandemia, mas ela veio certinho, assim, sabe? E aí, as pessoas começaram a chegar através do som do sino do Joel. E eles começaram a falar: entrem na igreja, entrem. Na igreja? Mas faz tanto tempo que eu não vou. Entrem. Aí eles começaram a entrar na igreja. Aí ele abriu as portas, fez um barulho, porque a porta parecia que estava emperrada. Entrou. Aí Joel pegou logo um espanador. Aquela igreja estava tão suja, porque fazia tanto tempo que ninguém ia naquela igreja. Vocês acreditam, crianças? Aí começou a limpar. Aí uma outra pessoa começou a pegar um pano, começou a limpar todos aqueles bancos, começou a limpar. Começou a limpar tudo, começou a limpar o pó, começou a ficar limpinho, começou a ficar tudo limpinho. Esses dias, sabe, eu precisei ir na salinha das crianças de vocês, na nossa sala. Também. E eu precisava também ter levado esse espanador. Tava tudo cheio de pó. Aí as pessoas viram que tava tudo limpinho. E ele falou assim: gente, vocês precisam ouvir mais o som desse sino. Vocês não podem mais ficar em casa. É tempo de voltar. Vocês precisam voltar a lembrar aquilo que traz a memória de vocês. Essa igreja estava tanto cheio de pó que vocês não estavam mais lembrando do que tinha aqui dentro. E as pessoas começaram a lembrar: é verdade, eu não lembrava mais. E aí o sino começou a tocar de novo. Telim, telim. E as pessoas começaram a lembrar. E começou a tocar um louvor, sabe? A ministra de louvor começou a cantar. E aquele sino foi lembrando
trazendo a memória. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom, crianças, poder pertencer ao Deus de amor. Quando os sinos de Natal tocar, o que vai te trazer à memória? Quando toda essa pandemia acabar, o que vai te trazer à memória? O que vai te trazer à memória, crianças? Não te deixe esquecer, não se esqueça que o Evangelho possa sempre estar soando no seu coração com todo fervor, com todo o soar deste sino, possa sempre estar tocando em seu coração. E que você nunca possa se esquecer. Olha, você não é um erro. Você não é um erro. Se essa pandemia veio para fazer com que as famílias esquecessem, sabe? Esquecessem o que realmente é importante na igreja. As famílias, isso talvez seja um plano de Satanás para acabar com as famílias. Mas Jesus, o nosso Deus, crianças e famílias, chamem suas famílias para assistirem. As famílias estão nas mãos de Deus, porque eu creio e eu estou orando, porque as famílias é plano do Senhor Jesus. Então as famílias estão debaixo da proteção do nosso Deus. Então, papai e mamãe, os seus filhos são planos de Deus. Não abra mão da sua herança. Não abra mão. Não abra mão da sua herança. Não abra mão. Não abra mão. Ah, glória a Deus. Jesus trará de volta aquilo que traz de volta. Ele trará de volta a alegria para o seu lar. Ele quer trazer de volta para o seu lar estrutura. Ele quer trazer de volta a alegria e vai voltar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tem atividade? Tem sim. Então eu gostaria que, como atividade, criança, você pedisse para o seu pai, para sua mãe, te mostrar como você era bebê e você fizesse aí uma montagem, né? Em álbuns mesmo, em montagem no celular, como você era muito fofo, muito fofa, como era bebê, e também você fizesse aí, montasse o seu sino. O que te traz de volta? O que te traz esperança para este ano de 2021, quando o sino tocar neste Natal? O que te traz esperança? Para mim, quando eu olho para a cruz, a cruz me traz de volta a esperança. E o que te traz esperança? Um beijo no seu coração. Um beijo enorme, enorme, crianças. Eu quero parabenizar a todas as crianças que até aqui seguiram firme, forte e que não desistiram, que guardaram a palavra no seu coração
Nós do Ministério Infantil louvamos a Deus pela vida de cada uma das crianças que conseguiram acompanhar os nossos devocionais, aquelas que não conseguiram, nós estamos orando para que o Senhor possa alcançá-las, para que o Senhor possa abençoar as famílias dessas crianças, para que Deus dê forças às crianças que têm contribuir com o cofrinho missionário. Eu esqueci, acabei deixando em outro lugar. Se eu sair daqui agora, vai ficar muito tempo sem eu aparecer, vou demorar muito, eu nem deixei em outro lugar. Mas eu quero parabenizar os pais das crianças que contribuíram com o cofrinho missionário, aos pais das crianças que chegaram ali fielmente com as atividades. Isso aí reforça a fixação da história. Um beijo no coração de vocês. Vocês são pais extraordinários, comprometidos com a palavra de Deus. Deus abençoe a vida de todos nós. Ó, 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 ó. Deus abençoe.